Deus é bom, irmãos. Em todo tempo, Deus é bom. Nós temos recebido dele graça sobre graça, todos os dias. Ele nos tem dado a vida. Em João capítulo 1 diz que Jesus, que era o Verbo, estava junto com Deus, era Deus. E a luz, vamos abrir lá, para não falar errado aqui. João capítulo 1, você está me ouvindo? Eu tenho o costume de falar baixo, né? Mas me falaram hoje para eu falar mais alto aqui, falar mais próximo do microfone, para que todos possam ouvir. João capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele está falando do Senhor Jesus, amém? O Verbo, a palavra de Deus. Jesus disse que ele era a palavra de Deus. Versículo 4: A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aleluia, irmãos. Nosso Senhor Jesus, enviado na plenitude dos tempos, aleluia, no tempo certo, Deus enviou o seu Filho por amor de nós, para nos resgatar das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Então nessa noite nós celebramos tudo o que o Senhor Jesus conquistou para nós, porque foi por preço de sangue que ele conquistou. Aleluia, irmãos. Faça a tua oração de graças. Pai, nós queremos te agradecer. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua dádiva que se manifesta em mim. Aleluia. Pela vida, pelo dom da vida, Senhor. Muito obrigado porque você nos chamou para sermos luz, conforme o teu Filho Jesus. Senhor, que por onde formos, que nós resplandeçamos nas trevas, Senhor, e manifestemos a vida que há em Ti. No nome do Senhor Jesus, nós te rendemos graças e te agradecemos. Amém. Você pode sentar, irmãos. Louvor, muito obrigado. Daqui a pouco nós voltaremos. Nós não, eu permanecerei aqui. Aí vocês retornam daqui a pouco. Aleluia, irmãos. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos honrados em recebê-los. Amém? Fique à vontade. Meu desejo é que, quando você sair daqui, você saia acrescentado e fortalecido na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Abre lá na Epístola de João, no capítulo 1. Primeira Epístola de João, no capítulo 1. A partir do versículo 1 também. O mesmo João que escreveu o Evangelho de João, aqui nos escreve também, e diz assim: O que era desde o princípio, o que temos ouvido, diga assim, ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Quem é o Verbo da vida? Jesus. Amém? Então a gente está linkando com o que nós acabamos de ler lá no Evangelho de João, capítulo 1,
A vida estava nele e isso era a luz dos homens. Amém? A vida se manifestou e nós temos visto e delas damos testemunho. E vula anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Amém? O que os discípulos viram e ouviram e contemplaram e com as mãos apalparam, isso, versículo 3, o apóstolo João aqui, diz que isso também ele anunciou a quem? Anunciou a quem, irmãos? A nós. A quem estiver lendo essa epístola. Igualmente, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Aleluia, irmãos. Nessa noite nós vamos ver na palavra de Deus um pouco da vontade de Deus para as nossas vidas. Sabe, não dá para pregar a Bíblia toda numa noite, em 50 minutos. Não dá, nem eu, nem pastor Claudio, nem o melhor pregador vai fazer isso. Mas nessa noite nós vamos ver algumas coisas no que diz respeito à vontade de Deus. Sabe? Deus não é um Deus misterioso que ninguém consegue compreender, não. Muito pelo contrário. Ele se faz compreender pela sua palavra. Amém? Tem coisa, irmão, que a gente sabe qual é a vontade de Deus porque está bem explícita na sua palavra. Você está aqui? Isso é uma coisa boa, irmãos. Que maravilha. A palavra de Deus nos diz qual é a vontade dele. Sabe que se eu orar a Deus, não for segundo a sua vontade, não vai acontecer, irmãos. Amém. Glória a Deus. Mas a Bíblia fala claramente, explicitamente. Se você pedir segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. E se temos certeza que Ele nos ouve, também temos certeza de que temos obtido o que lhe pedimos. Aleluia, irmãos. É necessário que nós, eu e você, a gente entenda qual é a vontade de Deus. Sabe? Mas no versículo 4 a gente consegue ver uma coisa interessante já no versículo 4. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Que coisas é que foram escritas? O que se viu, o que se ouviu, o que se contemplou a respeito do Verbo da vida, Jesus Cristo. Versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa. Está projetando aqui? Aleluia. Caso você não estiver com sua Bíblia aí, você pode acompanhar a projeção. E veja que bênção, irmãos. A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, de que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Vamos modificar aqui um pouco. Muito obrigado, irmãozinho. Volta um pouco, você está em
João, você vai voltar um pouco para Tiago, capítulo 1. Versículo 16, diz assim, Tiago, capítulo 1, versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tudo que é bom, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar bem solidificado nessa noite é que Deus é luz. Deus é luz e luz é diferente de treva. Deus é bom, irmãos. Deus não é ruim. Deus não é mau. Deus é bom. Amém. Teologia básica, foi feita, a gente brinca, né? Deus é bom. Deus não é o ladrão que vem matar, roubar e destruir. Não. Deus veio e enviou seu Filho para que tenhamos vida e vida em abundância. Aleluia, irmãos. Essa mensagem ela é poderosa. Isso é o Evangelho de Cristo, a boa notícia de Jesus. De que Deus é bom em todo o tempo, não muda. Nele não há sombra de mudança, ele não muda, ele continua sendo bom. Como diz a música, ele continua sendo bom. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que eu glorifico o nome dele, irmãos. Sabe? Mas a gente estava lendo lá em Tiago, lá em João. Vimos também em 1 João e na primeira epístola de João. E no Evangelho de João, capítulo 1. E também aqui na epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 17, que fala que Deus é luz. Aqui em Tiago diz que ele é pai das luzes. Aleluia, irmãos. Ainda bem que não é do jeito que a gente planeja, né? Porque eu ia começar com Jeremias, capítulo 28, versículo 11. Depois a gente ia para Isaías, capítulo 1, versículo 19. Mas o Espírito Santo, ele sopra como bem lhe aprove. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Aleluia. Jesus nos diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Diga assim, versículo 16, vamos ler comigo? No 3. 1, 2, 3. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam Aleluia.
Brilhe a vossa luz, irmãos. Sabe, quando nós andávamos outrora em trevas, sem conhecimento de Deus, sem ter a luz do entendimento, cegos, procurávamos, tateávamos, procurando o Senhor, mas recebemos a luz de Deus, fomos iluminados no nosso entendimento pelo Senhor Jesus, e Ele não só nos transportou das trevas para o reino da luz, como nos fez luz também. E veja que interessante, ele diz nesse versículo 16: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? E façam o quê? Que estás nos céus. Como é que os homens vão glorificar a Deus que está no céu, irmãos? Quando a gente brilhar. Sabe? Deus te levantou para que você brilhe. Esse é o desejo de Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, não é para você se sentir desvalorizado, muito pelo contrário, porque aquilo que o Senhor Jesus fez por mim e por você nos faz dignos de entender, não só entender que Ele nos valorizou a tal ponto de morrer naquela cruz, e sabe, a morte de cruz não é um negócio bonito. Aleluia. Não é um negócio bonito, não é uma coisa fácil. Morrer na cruz é algo muito agoniante. Mas Ele nos amou de tal forma que se entregou por nós, para que hoje nós possamos ser como Ele foi. Luz que brilhava nas trevas. Quando tivemos o nosso entendimento iluminado pela palavra de Deus, tem coisa, irmão, que já não tem domínio sobre mim, sobre você. Tem coisa que já não nos domina, irmãos. E Deus tem prazer em que a gente brilhe mesmo. Em que você vá bem. Em que a sua alegria seja completa, irmãos. Porque a mensagem do Evangelho é essa. E a gente anuncia essa mensagem para que a nossa alegria seja completa. Deus é bom e Ele tem planos de paz para a gente. Aleluia, irmãos. De fazermos prosperar. Jeremias capítulo 28. Agora a gente vai para onde eu iria iniciar. Eu espero que você não esteja com sono. Talvez você veio esperando um pregador afogueado e você está olhando para um. Amém, irmãos? Eu sou alegre com a palavra de Deus. Sou afogueado, mas o meu jeito é assim mesmo. Amém? Eu já vivi bastante no Evangelho, são 13 anos no Evangelho, para a glória de Deus, para poder olhar para trás e ver que as ministrações que eu mais me lembro, pelo menos para mim, a minha realidade, foram justamente aquelas que foram sem muitos espantos, sem muito barulho, mas que eu pude absorver o máximo daquela mensagem do Evangelho. Me lembro também de dia que foi do Prá,
que foi, já corri muito, você nem imagina o quanto eu já corri, ouvindo a palavra de Deus, quanto eu já dancei, você nem veria os meus pés se movimentando. Quem é das antigas aqui sabe que isso é verdade. Mas hoje, já ao longo de 30 anos, eu me alegro em ler a minha Bíblia e entender o que é que ela diz. Isso me dá uma alegria tremenda. Jeremias 28:11. Vamos ver se a gente entende isso. Deus diz assim: eu é que sei que pensamentos... 29. Perdão, eu falei 28, né? Mas é 29. Com certeza aqui tem 29 já, tá vendo? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de e não de mal, porque Deus é bom. Não tem como Deus, que é bom, ter pensamentos de mal. Para nos dar o fim que nós desejamos. Irmãos, Deus tem pensamento de paz, de shalom, pensamento de que vá tudo bem conosco. Salmo 37 diz que agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus não quer, irmãos, que sejamos frustrados, que a nossa esperança seja frustrada. Aleluia. Não, Deus tem pensamentos de paz, para nos dar o fim que nós desejamos. Isaías 1:19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Irmãos, apesar de Deus ter uma vontade para a minha vida e para a tua vida e para a vida de todo mundo, vamos pegar a vontade mais primordial de Deus. Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Eu vos pergunto, todo homem será salvo? Apesar de Deus ter um desejo, ter uma vontade, mas Ele também nos deu o livre-arbítrio. Por isso que Ele diz, se quiserdes e me ouvirdes. Por isso que Ele diz, hoje eu coloco diante de ti céus e terra como testemunha de que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Josué capítulo 1, versículo 8 diz, medita, vamos projetar pelo menos para a gente ganhar um tempinho. Não cesses de falar no livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite. Para que? Para que o quê? Você consegue ver? Para que tenhas cuidado de fazer. Ontem a gente leu esse texto aqui no culto de casais. Não cesses de falar. Você sabe o que é um verbo, não é? O que é um verbo? Vamos lá. Terceira série, primeira, eu não sei quando é que a gente aprende o que é verbo. Mas verbo exprime uma ação. Uma ação. Lá o texto de Isaías, que nós lemos, se quiserdes e me ouvirdes, coloca lá de novo. Depois a gente vai voltar para cá, Tiago. Então, vamos lá. Isaías capítulo 1, versículo 19. Vamos ver quantos verbos tem aqui. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quantos verbos tem aqui, irmãos? 3. Olha o Enem, os meninos que fazem Enem aí,
gabaritando essa 3 verbos. Quais são os verbos aqui? Querer, ouvir e comer. Né? No infinitivo, comer, ouvir e querer. Você percebe que você só vai comer se você primeiro querer e ouvir? Depois você come o melhor dessa terra. Mas primeiro tem uma ação que gera outra ação e que gera outra ação. Aleluia. Você fica feliz com esse nível de revelação, irmãos. Sabe uma coisa que mudou radicalmente a minha vida? Logo quando eu iniciei caminhar com o Senhor, é que eu tirei um pensamento errado que eu tinha com relação a Deus. Sabe, a gente vive numa sociedade que é cristã. Então a gente aprende de Deus, de Jesus. A gente reza o Pai Nosso no colégio. Pelo menos eu, quando eu era criança, a gente rezava, formava, rezava o Pai Nosso, cantava o hino nacional, o hino de Vitória de Santo Antão, Vitória, o nome teu somente encerra o desejo maior que tem o povo. Quando ouço teu nome, a minha terra, sinto as veias afrando em corpo novo. Aleluia. E, irmãos, eu tinha um pensamento de que a gente pedia a Deus e Deus responderia a gente, às vezes, dependendo de como a gente estava. Preste atenção. Dependendo de como a gente estava, Deus respondia ou não. Sabe, irmãos, eu não sou forte o suficiente para mudar quem Deus é. Deus não vai mudar quem Ele é por conta de mim. Ele é. Ele é. Ele é. E quem é, não está. Aleluia. Quem é, não está assim de um jeito. Agora e daqui a pouco está de outro jeito. Não. Quem é, é. E não era o fato de eu estar. Eu sim, eu estou. Assim aqui e amanhã está de outro jeito. Que vai mudar quem Deus é. E eu tinha esse pensamento. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia, eu percebi que muita coisa não acontecia e muita coisa acontecia por conta de mim e não por conta de Deus. Porque Deus já estabeleceu a palavra dele, não vai mudar, não vai retroceder. E se eu quiser e eu ouvir, eu obedecer. Amém? Esse verbo está traduzido como ouvir, é no sentido de dar ouvidos, escuta a minha palavra, obedece. Eu iria comer o melhor dessa terra. E não estava mais no poder de Deus fazer eu comer ou não. Estava no meu. Está no meu ainda. Por isso que lá em Josué, capítulo 1, versículo 8. Vamos ver com os verbos também. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Se a gente pegar o finalzinho, o resultado, ser próspero e ser bem-sucedido, é resultado de quê, irmãos? É do humor de Deus? É de como Deus está naquele dia? Não, irmãos. É resultado de quem não cessa de falar no livro dessa lei, de quem medita no livro dessa lei, de dia e de noite, medita tanto ao ponto de fazer do jeito que Deus diz para fazer. Aleluia. Que bênção, irmãos.
Porque Deus nos dá todas as ferramentas. Tudo o que nos conduz a uma vida piedosa, Deus já nos deu. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 3. Aleluia, irmãos. Deus nos abençoou, nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, irmãos. Sabe? Você é abençoado. Você sabia disso? Você é super abençoado. Abençoada. Aleluia. Com toda sorte de bênçãos. Você é abençoado. Aleluia. Abre lá em Romanos 14, versículo 17. Glória a Deus. Bendizemos o teu nome, Senhor. Você é bom demais em todo o tempo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora, vamos parafrasear isso aqui. O reino de Deus não está aqui nem ali. Está dentro de vós. O reino de Deus não vem com visível aparência. Lembrei como Jesus disse. Não vem com visível aparência. Não é natural, irmãos. Não é uma coisa natural que a gente possa ver, pegar. Não. Está dentro de nós. Nós somos abençoados com toda a sorte de bênção. Está dentro de nós. Mas a gente não acende uma lamparina. Hoje em dia é o flash do celular. Não se acende o flash do celular para colocar dentro do bolso e ficar com ele aceso dentro do bolso, gastando bateria. Não, a gente acende a luzinha do celular, do 1100. A gente acende para iluminar. Aleluia. Aquilo que está dentro de você não é para ficar dentro de você, irmãos. A nossa luz tem que brilhar. Nós temos que brilhar, irmãos. Porque só assim as pessoas vão dar glórias a Deus. Porque da mesma forma que ai daquele por quem viu o escândalo, porque o nome de Deus é blasfemado todos os dias por conta das pessoas que não dão bom testemunho. Bendito seja aquele, bem-aventurado é aquele por quem se redunda glórias a Deus, irmãos. Que bênção é podermos ser ensinados pela palavra. Aleluia. Nossa luz, irmão, minha luz, a sua luz, tem que brilhar. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Você que é altamente abençoado e abençoada, você está aqui para dissipar a miséria, a doença, a tristeza. Porque nisso se manifestou o Filho de Deus. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo, irmãos. Você pode dizer, eu sou abençoado por Deus. Nós somos abençoados por Deus, irmãos.
Deus é espírito e ministra coisas espirituais a nós. A bênção de Deus é no espírito. Por isso, irmãos, que a gente vai relembrar Hebreus, capítulo 11, fala da fé. Glória a Deus, irmãos. Mas, se a gente não entender que as coisas são visíveis, elas são sustentadas por uma realidade que é mais forte e que é invisível, a gente vai viver só no que é visível. A gente vai ver, mas não vai ver. Eu vou ver, está um livro na minha mão, mas eu não consigo ver o que é esse livro. Tem coisas que são invisíveis a mim. Eu não estou falando espiritualmente não, viu? Estou falando naturalmente mesmo. Eu não vejo os átomos, os prótons, os elétrons. É invisível para mim. Mas é isso que faz eu ver isso. A luz bate e reflete, e aí eu vejo. Mas o reino espiritual é muito mais real do que isso que eu estou vendo. Muito mais real, irmão, do que você chegar em casa e ver as coisas faltando lá. Tem algo por dentro de você que vai brilhar e vai iluminar aquilo que está em trevas, irmãos. Você já tem essa bênção dentro de você. Aleluia. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu para nos resgatar da maldição da lei. E para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Aleluia. E eu sou abençoado com o pai Abraão. Não sei se você se considera. Se não se considera, irmão, passa a se considerar. Porque é verdade sobre a tua vida. Você é abençoado. Aleluia. Queria chamar o grupo de louvor. O nosso desafio, irmãos, me lembrei de um versículo aqui, bora ler, lá em 2 Coríntios, aquele mesmo texto que Tia Neide leu aqui na hora do dízimos e ofertas. Capítulo 9 de 2 Coríntios. Aleluia. Você está feliz? Aleluia. Porque o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Versículo 6. A gente vai ler até... eu acho que até o 15. Vamos lá. Isso afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Vai lembrando lá de Mateus capítulo 5 que a gente leu, como é que as pessoas vão glorificar o nome de Deus? Eita, olha o Enem apertando aí. Como é que as pessoas, o mundo vai glorificar a Deus? Quando a gente for luz e manifestar as nossas boas obras. Aí aqui ele diz que Deus pode nos fazer abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Irmãos, isso aqui não é pouca coisa não. É ter sempre, sempre é sempre.
em tudo, tudo é tudo. Ampla suficiência, superabundância. Esse é o versículo do extraordinário. É tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, deu aos pobres, distribuiu, deu aos pobres, e sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Vocês podem sair o som aqui também. Aleluia. Irmãos, por nosso intermédio, a vontade de Deus é que por nosso intermédio sejam tributadas glórias a Ele. Guarda o teu coração, irmãos. Guarda o teu coração, porque tem gente que diz, não, eu tenho que ser assim mesmo, pouquinho, porque eu tenho que ser humilde para não me ensoberbecer. Realmente, você tem que ser humilde, você não pode se ensoberbecer, mas você também não pode apagar a luz que deve brilhar na tua vida. E que é a vontade de Deus que é através de você. Tomara que você se veja nesse lugar. Através de você sejam redundadas glórias a Deus. Nisso é glorificado o meu Pai, disse o Senhor Jesus, que vocês deem muito fruto. Nisso é glorificado a Deus. A glória de Deus está nos seus filhos. Aleluia. A glória de Deus está em nós, irmãos. Nós não brilhamos por nós mesmos. Você não é o último Guaraná Antártica do deserto. Não, irmãos, não é por você não. Cristo brilha em nós. A glória é de Deus e deve sim brilhar em nossas vidas, irmãos. Quem chegar triste perto de você tem que sair animado. Aleluia. Você é uma fonte daquilo que Deus depositou dentro de você e de mim. Você é abençoado. Você é abençoada, irmã. Você não depende dos outros. Nós dependemos de Deus, porque nossa suficiência está nele. Não está no mercado, no dólar. O dólar pode subir quanto for, pode cair quanto for. Isso não tem poder sobre mim. A cotação do dólar não vai fazer você mais próspero ou menos próspero do que você já é. Porque a tua prosperidade foi Deus que te deu. E o que Deus te deu não vai mudar pelo dólar. Glória a Deus, irmãos. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Nós estamos encerrando. Vamos louvar um pouco.